20 de outubro. São João Câncio, sacerdote polonês. Nascido cerca do ano de 1403, na aldeia do mesmo nome, pertencente à diocese de Cracóvia, João deveu à boa educação que seus piedosos pais lhe deram a preciosa vantagem de passar a mocidade na inocência. Mas correspondeu de maneira tão perfeita aos cuidados e aos sábios conselhos a ele prodigalizados, que desde muito cedo foi possível pressentir o alto grau de virtude a que se elevaria um dia. Concluídos seus primeiros estudos, foi seguir um curso de filosofia e de teologia na Universidade de Cracóvia. Recebeu os graus ambicionados e chegou a tornar-se professor da mesma universidade. Exerceu o magistério durante vários anos e, como colocava a virtude infinitamente acima da ciência, soube aproveitar todas as ocasiões e todos os meios proporcionados pela sua posição para incutir nos discípulos os sentimentos de piedade de que estava penetrado e para instruí-los com seus exemplos tanto ou mais do que com suas palavras. Quando atingiu o sacerdócio, viram-no juntar a atenção que o estudo lhe merecia, um zelo ainda mais ardente pela perfeição. Impressionava-o profundamente o fato de ser Deus tão pouco conhecido e tão mal servido por um grande número de cristãos. A ideia das ofensas praticadas todos os dias contra o Senhor oprimia-o dolorosamente. Essa ideia muitas vezes levava-o a derramar torrentes de lágrimas, sobretudo quando celebrava o santo sacrifício da missa. Não podia meditar na ingratidão do pecador e na misericórdia infinita que o Salvador nos testemunha no adorável sacramento dos altares, sem se sentir como que opresso por tão lamentável contraste. Depois de ter lecionado com felizes resultados, coube a João a direção da paróquia de Iucuzi. Esse penoso cargo, impondo-lhe novas obrigações, também fez eclodir nele novas virtudes. Verdadeiro pastor de almas, cumpriu com o mais edificante zelo e com uma prudência perfeita todos os deveres do santo ministério. Severo consigo mesmo, indulgente para com os outros, era pai de seu rebanho e todos tinham a certeza de que nele encontrariam um amigo afetuoso, pronto a ajudá-los nas suas dificuldades temporais ou espirituais. Recusava-se tudo quanto era supérfluo, a fim de socorrer os indigentes e muitas vezes chegou a dar-lhes suas próprias roupas e seus sapatos. Quando isso acontecia, deixava sua capa arrastar-se pelo chão, a fim de que não notassem que voltava para casa de pés nus. Um domingo cedo, ao dirigir-se à igreja, encontrou um pobre homem estendido na neve, escassamente vestido e quase morto de fome e de frio. Imediatamente tirou a sotaina e com ela cobriu o miserável. Levou-o ao presbitério e fez-o sentar-se à sua mesa para comer em sua companhia. Em memória desse ato de caridade, os professores do colégio de Varsóvia obrigam-se, uma vez por ano, a convidar um pobre para comer à sua mesa. Ser responsável pelas almas é um encargo que sempre assustou aos santos. Presa no temor, depois de alguns anos, João deixou a paróquia que lhe fora confiada e, a pedido da universidade, reassumiu seu cargo de professor. Consagrava a salvação do próximo, sobretudo através de prédicas e da oração, na qual recebia favores extraordinários todos os instantes que suas funções deixavam livres. A evocação da paixão de Jesus Cristo impressionava-o de tal forma que passava às vezes a noite inteira na contemplação desse mistério. Para gravá-lo ainda mais profundamente no espírito, o santo sacerdote fez, vestido como peregrino, uma viagem a Jerusalém. Ardendo do desejo de terminar seus dias pelo martírio, não temia pregar aos turcos Jesus Cristo crucificado. Além dessa viagem à Terra Santa, João foi 4 vezes a Roma visitar os túmulos dos santos apóstolos, dar à Santa Sé o testemunho público do seu respeito e procurar, como dizia, livrar-se com aquelas piedosas viagens das penas do purgatório. Fazia essas peregrinações a pé, carregando a sua bagagem. Numa das viagens, tendo sido assaltado por ladrões que lhe tiraram tudo quanto possuía e depois o interpelaram
para saber se ainda tinha alguma coisa, o santo homem respondeu-lhes negativamente. Porém, depois que o soltaram, percebeu que conservava algumas moedas de ouro escondidas no forro da capa. Então, correu atrás dos salteadores, chamou-os em altas vozes e apresentou-lhes o seu ouro. Surpresos com aquele invulgar procedimento, os ladrões recusaram-se a receber o dinheiro e até mesmo lhe restituíram o que lhe tinham tomado. Profundamente penetrado de respeito pelo preceito do Evangelho que nos ordena amar nosso próximo como a nós mesmos, João Câncio observava-o escrupulosamente. A exemplo de Santo Agostinho, gravara nos muros de sua casa versos que demonstravam seu horror pela maledicência. Sua caridade não consistia apenas em evitar prejudicar seus irmãos, levava-o a fazer-lhes todo o bem possível. Viram-no privar-se de alimento para dá-lo aos que dele tinham necessidade. Tão animado de um santo ódio contra si mesmo, quanto se mostrava afetuoso para com o próximo, concedia ao sono o mínimo de tempo. Só se vestia para cobrir-se e só comia para não morrer de fome. Seu grande desejo de preservar a pureza levou à prática das mais ásperas mortificações. Usava um silêncio, jejuava e disciplinava-se com frequência. 30 anos antes de sua morte, absteve-se inteiramente do uso da carne. Tal foi a vida desse santo padre, cujos dias foram inteiramente consagrados à prática das virtudes. Unido a Deus de maneira íntima através da permanente evocação de sua santa presença, tudo o que dizia, tudo o que fazia, traía seu recolhimento e seu zelo pela glória do Senhor e pela salvação do próximo. Morreu no dia 24 de dezembro de 1473, aos 70 anos de idade, amado e respeitado por todos. Vários milagres foram operados por sua intercessão. 130 anos depois da sua morte, abriram-lhe o túmulo, de onde se desprendeu um odor suave e agradável. Conservaram religiosamente a túnica de púrpura que usara como doutor. Era usada pelo decano da escola de filosofia no dia de sua posse, quando se obrigava a jurar que, assim como usava as vestes de São João Câncio, assim limitaria os exemplos e as virtudes. Foi canonizado pelo Papa Clemente XIII no dia 16 de julho de 1757. Sua memória é muito venerada na Polônia e na Lituânia, países de que é um dos patronos. Deixou alta reputação de cultura, mas nenhuma de suas obras chegou até nós. Atribui-lhe algumas que foram declaradas apócrifas pela Congregação dos Ritos durante o processo da sua canonização. São João Câncio, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Feliciano, São Caprásio e Santa Íria.